Olá, meus irmãos. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de formação básica sobre a Santíssima Trindade, né? Nossa primeira aula que nós tivemos, né? Deus se revela, né? Hoje nós iremos falar sobre a Trindade em si, né? Nós vamos tentar aprofundar o mistério da Santíssima Trindade nela mesma, né? A relação de Deus nele mesmo, né? Sabemos que nós não temos a capacidade de compreender em profundidade esse mistério, porque é um mistério da nossa fé. Mas a nossa fé, ela não é irracional, né? Apesar de todo o mistério revelado por Deus superar a nossa razão, ele não significa ser irracional. Então, por isso, nós hoje vamos mergulhar naquilo que nós podemos conhecer e que a Igreja nos ensina sobre o mistério da Trindade. Isso não significa que nós iremos conhecer tudo, né? Porque a nós é impossível, né? Mas nós iremos tocar naquilo que a gente pode conhecer desse mistério, certo? Então vamos tentar fazer de uma forma que não fique tão aquele mistério impenetrável, né? Mas que a gente possa realmente, com simplicidade, tocar na graça daquilo que nós vivemos, né? Porque a Trindade não é algo que está tão longe de nós, né? Não é algo que eu não possa tocar, né? A Trindade está dentro de mim, né? A gente vai conhecendo esse mistério da Trindade de uma forma mais familiar. Por quê? Porque Deus não é um Deus distante, Deus habita dentro do meu coração, né? Elizabeth da Trindade, ela vai nos falar sobre isso, né? Ela teve essa grande descoberta, né? O céu é Deus e na minha alma Ele está, né? Que grande alegria Deus habitar dentro da minha alma, né? Então, para compreendermos esse mistério, nós conhecemos e sabemos que a nossa fé ela é trinitária, né? Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Em Mateus 28:19, né? Nós vemos que os cristãos eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A nossa fé, a fé dos cristãos é uma fé trinitária, né? Isso não foi algo que a Igreja criou, né? Mas essa é a fé dos apóstolos, né? A fé dos discípulos de Cristo, né? Onde nós somos inseridos, né? Uma vez batizados, nós temos a Trindade habita em nós, né? Então, o Catecismo da Igreja Católica, no artigo 234, ele vai nos dizer: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte para todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina, né? Então, o mistério da Trindade, ele é um mistério central da fé cristã. Ele vai iluminar toda a nossa fé, né? O mistério da Trindade, ele vai iluminar tudo aquilo que nós iremos vivenciar como cristãos, né? Então, não é algo que eu possa acreditar ou não acreditar. Não é algo que tanto faz, né? Acreditar que Deus seja um ou acreditar naquilo que as pessoas, por convenção, vão nos falando, né? Sobre quem é Deus. É necessário a gente ter a clareza de quem é Deus, né? Através de uma experiência, mas também através da nossa razão, sabermos com quem nós nos relacionamos, né? Quem é o amor da minha vida, o centro da minha vida, ele tem um rosto, né? A Trindade, ela tem um rosto, né? E nós conhecemos pela própria revelação, como a gente viu na aula anterior, né? Então, alguns elementos constitutivos que é importante a gente conhecer sobre a Trindade, né? É o mistério do próprio Deus, né? São três pessoas iguais e distintas ao mesmo tempo.
são subsistentes em uma só natureza, né? Então, o primeiro elemento constitutivo são três pessoas iguais e distintas, mas que existem numa só natureza, né? O segundo elemento, um só Deus, existe uma só essência, uma só substância divina, uma só divindade. E o terceiro elemento, que são três pessoas, né? Significa dizer que o único Deus, que nós acreditamos em um único Deus, mas em três pessoas realmente distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E por que eu digo realmente distintas, né? Existia uma heresia antiga na igreja, né? Onde se dizia que havia apenas uma pessoa divina e que ela se apresentava em três modos, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, a gente deve ter bastante cuidado também quando professamos a nossa fé, né? Quando alguém nos pergunta sobre o mistério da Trindade, é necessário ter clareza, né? É um único Deus, mas são três pessoas e elas realmente são distintas. Então, nós vamos ver agora os três aspectos da Santíssima Trindade, né? Que é a igualdade, a diferença e a unidade, né? A igualdade da Santíssima Trindade nós podemos conhecer através da natureza, né? Da natureza divina comum aos três, né? As três pessoas, né? Nós não acreditamos em três deuses, né? Apesar de ser três pessoas, nós acreditamos no único Deus, que é três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é um mistério para nós. Isso nós não podemos explicar com a clareza humana. Isso é um dado de fé. Mas nós podemos explicar que existe essa igualdade de substância. O que significa isso, né? Que nós confessamos um só Deus, né? As pessoas divinas, elas não se dividem entre si, né? Elas têm uma divindade única, né? Cada uma delas é Deus por inteiro. Então, o Pai é Deus por inteiro, o Filho é Deus por inteiro e o Espírito Santo também é Deus por inteiro, né? Então, no mistério da Trindade, nós vemos a igualdade. Eu devo adorar tanto ao Pai, ao Filho, quanto ao Espírito Santo, são dignos de adoração, né? Dignos de todo louvor, tem a mesma potência, onipotente, onipresente, para tudo que um tem, o outro também tem, né? E este é o aspecto da igualdade da Trindade. Agora nós vamos ver, além da igualdade, existe também a diferença. E o que consiste essa diferença, né? Então, nós que estamos aprofundando um pouco a nossa fé trinitária, nós vemos a diferença da Trindade está na sua relação. O que significa isso, né? Nós humanamente, né, as nossas relações humanas, vou dar um exemplo, né, elas podem mudar. Digamos, eu sou solteira e depois que eu me caso, eu me torno esposa e depois que eu tenho um filho, eu me torno mãe. Então, a minha relação para com o meu filho, né, eu vou ter uma nova relação de maternidade, eu vou me tornar mãe, né? Então, na Santíssima Trindade existe uma diferença dessa relação, porque essa relação ela é imutável. Deus Pai será sempre Deus Pai, Deus Filho será sempre Deus Filho e o Espírito Santo sempre Espírito Santo. Essas relações são distintas, né? Porque uma vez que eles não se dividem, né? A Trindade não se divide, mas existe essa distinção real das pessoas que está na sua relação, né? Que referenciam uma a outra, né? Deus Pai é referido ao Filho, o Filho referido ao Pai e o Espírito Santo em ambos, né? Quando falamos dessas três pessoas, consideramos essas relações respectivas, né? Cremos, todavia, numa só natureza ou substância. Então,
essas relações divinas, elas são permanentes, né? Mas servem para nos indicar a diferença dessas três pessoas existentes, né? Eu não posso excluir essa diferença, né? Dizer que não existe. Por quê? Porque o próprio Deus foi Ele que nos revelou, né? Jesus Cristo, Ele vem nos revelar o Pai, né? Então Jesus Cristo, Ele nos revela quem é o Pai, a plenitude da revelação. Jesus Cristo, Ele vem nos revelar o Espírito Santo, o Paráclito, né? Então nós vamos ver que tem uma igualdade na natureza divina, mas que existe uma diferença nas suas relações, ok? Então, próximo ponto, né, a próxima realidade da Santíssima Trindade é a unidade. E para nós compreendermos um pouco a unidade, eu queria que vocês pegassem aí com vocês o Evangelho de João, capítulo 10, do 37 a 38. Nós vamos compreendendo também nesse Evangelho a graça da unidade dos três. Nós vemos a diferença, a igualdade, nós vamos ver agora a unidade. João 10, 37 ao 38, onde Jesus vai dizer: se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim, mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, a fim de reconhecer de uma vez que o Pai está em mim e eu no Pai. Né? Então Jesus, no Evangelho de João principalmente, esse permanecer em Deus, né? Jesus fala muitas vezes, se eu não me engano, 121 vezes ele vai falar sobre a permanência no Pai, né? Ele vai citar o nome do Pai, né? João, ele fala isso, né? Ele escreve isso propositalmente, né? Porque João, ele quer revelar a unidade de Jesus com o Pai. Jesus é Deus como Pai, né? Ele conhece o Pai. Quem me vê, vê o Pai, né? Jesus mesmo vai dizer isso, né, a Filipe, que deseja conhecer o Pai, e Jesus disse: quanto tempo estás comigo e não me conheces, Filipe, né? Quem me vê, vê o Pai. Então nós vemos esta unidade, né? Essa unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Apesar das suas diferenças, eles agem em comum, né? O que Deus fala, o que Jesus realiza, Ele realiza em unidade com o Pai, né? Eu sei que nós atribuímos, né, a ação da Trindade a Deus Pai Criador, né? Como a gente conhece até nas músicas, né? O Filho Redentor e o Espírito Santificador. Mas nós não podemos esquecer que isso não significa que apenas o Pai criou o mundo, apenas o Pai me criou, né? Não. Essa obra é atribuída a Deus Pai, mas eles agem em comunidade, né? Eles não se dividem, né? A Trindade, ela não se divide em si, né? Então Jesus é o Verbo encarnado, né? Ele é o nosso Redentor. Mas Ele não fez isso só, né? Ele mesmo diz: eu e o Pai somos um, né? Então nós podemos conhecer esse mistério, né? Essa unidade entre eles. Então nós vemos o mistério, essa dinâmica da Santíssima Trindade, que age em comum, né? Nós vemos essa dinâmica da Trindade, onde há essa doação de amor, né? Essa doação de amor do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai, né? Onde há essa doação, né? O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, né? Existe essa comunhão de amor na Santíssima Trindade e nós somos chamados a entrar nessa comunhão, né? Por isso que é importante nós conhecermos, né? Conhecermos, sabermos a quem nós recorremos, né? Muitas vezes nós suplicamos a Cristo que nos auxilie, Ele que é o nosso intercessor, né? Ele que é o nosso sacerdote perfeito. Muitas vezes eu peço a Deus Pai da providência que conduza a minha vida, que providencie
a minha salvação, que providencie as graças materiais, as graças espirituais que hoje eu necessito para a minha santidade, né? Muitas vezes eu vou suplicar ao Espírito Santo que renove os dons em mim, que renove a sua graça santificadora, que me faça entrar nessa dinâmica. Então é um que leva ao outro, né? Eu recorro a Jesus que me lança nos braços do Pai, eu recorro ao Espírito que me faz conforme a Cristo. Existe essa dinâmica de oferta e de amor da Trindade, né? Deus é um, mas não é um Deus solitário. E eu e você, meu irmão, que hoje escuta, né? Você não está só, a Trindade habita em ti. Né? A Trindade, ela vive dentro de ti, né? Você não precisa se sentir só na sua caminhada, e quando se sentir só, recorra a este Deus vivo que habita em ti a partir do batismo, né? Recorra a Ele, peça a sua graça, peça os seus dons, peça ao Senhor essa experiência renovadora na sua vida, né, que pode transformar a tua vida hoje, o teu dia a dia, né? Não de forma misteriosa, mas o que você faz diariamente. Recorra a Deus Pai, Filho e ao Espírito Santo que habita em ti. Deixe que a Trindade te mova, deixe que a Trindade te faça adentrar nessa graça de santidade, nessa vida de santidade, nessa vida de oração unida ao Pai, né? Porque para isso Deus nos criou. Você sabia que você foi criado para entrar no mistério da Trindade? No ícone que vocês estão vendo da Santíssima Trindade projetado nessa tela, né? Vocês vão compreender que existe um lugar vazio, né? Quando você vê o ícone da Trindade, o Pai, o Filho no meio e o Espírito Santo, existe um lugar vazio que é o seu, né? Deus nos criou para esta comunhão de amor, para que eu também saiba me relacionar não somente com Ele, mas com o outro. Porque a nossa fé não diz respeito somente a mim, mas eu também me torno capaz de amar, porque eu sou feito à imagem e semelhança da Trindade, que é comunhão de amor, né? Então, por isso, eu sou capaz de amar, independente de como a minha vida, como eu vivi a minha vida até hoje, eu tenho a capacidade de amar dentro de mim, porque o Deus amor está dentro de mim. Eu tenho a capacidade de me relacionar, por isso que em Gênesis, ao nos criar, né, ao criar o homem, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Deus não está só. Deus é Trindade e unidade, né? Então, por isso ele diz, não é bom que o homem esteja só, né? E assim ele cria a mulher, e assim também o Senhor vai nos colocar em relação com o outro que é meu irmão, com o outro que é minha família, meu esposo, com o outro que Deus coloca, né? Com o outro ao qual eu sirvo, e o faço entrar nessa dinâmica de amor. Então a Trindade, ela me convida, essa união com ela, este lugar vazio, né, neste banquete preparado por Deus, está ali reservado para mim, para você, né? Este lugar também de relação com o outro, né, o grande outro que é Deus, o grande outro também que é meu irmão, ao qual eu devo servir e amar, né, ao modelo de Cristo, né? Cristo que se oferta, Ele dá a vida por cada um de nós, e é por meio dele, é por meio de Jesus Cristo que eu entro na intimidade da Trindade. Isso era impossível para nós, meus irmãos, nós que fomos marcados pelo pecado original. Isso era impossível para mim e para você, mas Deus, que é amor, não quis estar somente na sua comunhão divina, Ele se encarnou para que eu e você tivéssemos acesso ao céu, voltássemos à unidade original com Deus e com o outro, à harmonia com o outro, porque tantos conflitos,
tantas guerras, tantas confusões, tantas desordens, causa do pecado, mas quando eu estou em unidade com Deus, eu estou em unidade com meu irmão, eu estou em unidade com o criado, eu conservo aquilo que Deus criou para mim, né? Toda a criação, né? O homem que é chamado a cuidar desta criação. Então, o mistério da Trindade é um mistério único e é o mistério central da nossa fé, né? Saber que Jesus Cristo, Ele é Deus, né? Não é um simples profeta como outras falsas doutrinas, né, vão nos ensinando, né, que Jesus foi apenas um grande profeta, um grande homem. Não, Jesus era Deus, né? O Espírito Santo não é apenas uma pomba como nós geralmente conhecemos, né, no Antigo Testamento e também no Novo, né, mas é uma pessoa, né, ao qual eu posso me relacionar. É uma pessoa que me leva a essa intimidade com Deus, né? Que me leva nessa via de santidade, né? Então é preciso ter clareza, né? É muito bom me relacionar com quem eu conheço, né? Então hoje eu peço a você que hoje faça essa experiência, né? Faça a sua oração e se relacione com Deus Pai. Faça a sua oração, faça a sua súplica a Deus Filho, Jesus Cristo. Faça a sua oração e converse com o Espírito Santo. Peça a Deus essa graça de viver mais profundamente a sua fé, a qual você já é batizado. É como nós vivemos muitas vezes, né? Como pessoas ricas que têm grandes tesouros, mas vivemos como mendigos, né? Mendigando graças, mendigando amor de outros, né? Mendigando poder, fama, tantas coisas nós buscamos, né? E nós temos um Deus que nos ama em nós, dentro de nós. Nós temos a Trindade Santa com todos os tesouros do céu e da terra dentro de nós, né? Nós vivemos a mendigar tantas coisas, mas nós temos um Deus tão grande e tão belo que quis habitar em ti, né? Que nos deixou o seu próprio corpo e sangue na Eucaristia. Mas também, mais do que isso, Ele habita em nós mais do que nós mesmos, Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos, né? A relação com Deus não é algo que eu deva sair de mim, que eu deva buscar tantas coisas fora de mim para ter essa relação com Deus, mas ela é tão simples, né? Tudo aquilo que eu penso, que eu faço, é Deus que habita em mim. E quando eu vivo uma vida de santidade, é Deus que age em mim, quando diz São Paulo, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então eu espero que essa aula de Trindade, né, que nós tivemos hoje, né, onde nós vemos que a Trindade ela é fundamental para a nossa fé, é constitutivo da Trindade, né? Deus que é um único Deus, não acreditamos em três deuses, mas apenas em um único Deus, né? Mas que são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nós vemos a sua igualdade por sua natureza divina dos três, mas nós vemos também a diferença nas suas relações. Pai, que é Pai em relação ao seu Filho, Jesus Cristo, que é Filho em relação ao Pai, e o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, né? Nós vemos esse mistério de abaixamento, de doação dos três, né? Jesus mesmo vai dizer que Ele não veio fazer a sua vontade, meu alimento é fazer a vontade do Pai, né? Então nós vemos essa dinâmica de doação e de amor, né? O Espírito Santo é esse amor do Pai e do Filho, né? Nós entramos no mistério da Trindade, entramos nessa dinâmica de oferta de vida a Cristo, né? Em Cristo, por Cristo, né?
Então nós entramos nessa dinâmica de amor da Trindade, nós vemos a ação trinitária de Deus, né? Essa ação que é conjunta, né? Que não, Deus não se divide, né? Agora Jesus está pregando e agora só Jesus realiza essa ação. Não, Jesus cura, Jesus prega em unidade com Deus Pai e com o Espírito Santo, né? E assim também para as outras pessoas da Santíssima Trindade, elas não se dividem em si, né? Nós vemos que nós podemos nos relacionar com o Pai, que é aquele que é a origem da vida, a fonte da vida. Nós podemos nos relacionar com Deus Filho, aquele que me salvou, aquele que me resgatou do pecado e que hoje realiza essa salvação em mim. Eu posso me relacionar com o Espírito Santo, que é aquele que deseja a minha santidade, deseja que eu me conforme a Jesus Cristo, né? E eu posso tudo isso porque Deus habita dentro de mim, né? Na Trindade eu encontro a minha identidade. É como se eu olhasse por um espelho, né? Como se eu não tenho a capacidade de me ver sem ser através de um espelho, né? Então nós não podemos nos conhecer sem conhecermos a Deus, né? Este Deus que habita em nós, Ele é como olhar para a Trindade, é me reconhecer, é reconhecer que eu sou capaz de amar, é reconhecer que eu sou capaz de me ofertar, é reconhecer que existe um Deus que me ama, que preparou um banquete para mim, né? Na casa do meu Pai, Jesus vai dizer, há muitas moradas, né? E essa morada é preparada para cada um de nós, existe um banquete preparado para cada um de nós. E nós devemos viver como filhos de Deus, aqueles que nós recebemos tudo do Pai, né? De tantas graças recebidas do Pai, não desprezemos as graças de Deus, não busquemos um outro alimento que não seja o próprio Deus, não busquemos satisfação no mundo, nas coisas do mundo, na fama, no poder, né? Nas concupiscências da carne, coisas tão vis, passageiras, né? Busquemos a felicidade eterna e a felicidade é Deus. O céu é Deus e na minha alma Ele está. Faça você esse convite, ore hoje. Você pode fazer a sua oração pessoal, invocando a Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Shalom.